A técnica de meditação de alto grau em que Leilin treinou era o que ele havia herdado do grande mago Serhoma, o aluno de Kemoin. Essa técnica de meditação de alto grau tinha requisitos muito rigorosos, já que apenas bruxos com a linhagem da serpente gigante Kemoin podiam treinar nela. Além disso, havia apenas 3 níveis por enquanto. Embora o grande mago Serhome tivesse sugerido que havia outra parte do continente central, Leilin nem sabia onde ficava esse continente central. Ele não ia ter grandes expectativas. Para se dar uma saída, Leilin montou uma missão para o Aishipa há muito tempo para simular a segunda metade do pupilo de Kemoin. Era uma pena que ele não tivesse um banco de dados de informações sobre técnicas de meditação de alto nível a que ele pudesse se referir. A pesquisa de Chip estava indo muito devagar, quase como correr no local. Embora Leilin tenha encontrado a técnica de meditação de alto grau Sacred Flame, na qual ele estava bastante interessado, era ainda mais incompleto do que os outros que ele tinha. Houve até mesmo um monte de efeitos residuais de praticar essa técnica que fez com que Leilin retrocedesse. Agora, parecia haver uma possibilidade para ele restaurar completamente essas 2 técnicas de meditação. Baseado nas memórias de Eren, ele conhece pelo menos uma dúzia de escolas de pensamento. Mesmo que as técnicas de meditação de alto nível que eles têm não estejam completas, com base em minhas habilidades, ainda serei possível roubar algumas. Os olhos de Leilin brilharam. As técnicas de meditação de alto grau aqui eram estritamente restritas, então ele provavelmente teve que assinar algum contrato para entrar na escola e se tornar um membro central para recebê-las. Pode até haver requisitos mais rigorosos. No entanto, Leilin não estava planejando entrar de alguma forma e secretamente aprendendo. Ele agora era um bruxo de nível 2, e com a vantagem adicional de sua linhagem, seu poder de batalha excedia em muito de um magus de nível 2 regular, que já era raramente visto em Twilight Zone. Se ele usasse seus cérebros e alguns métodos, as escolas comuns seriam incapazes de obstruí-lo. Além disso, ele estava bastante interessado em alguma informação especial disponível aqui no mundo subterrâneo. Embora a Costa Sul, assim como o mundo subterrâneo, fizesse pesquisas sobre o conhecimento transmitido através das heranças dos antigos magos, o mundo subterrâneo preservara mais estilos e conhecimentos acadêmicos da Era Antiga. Isso foi extremamente tentador para Leilin. Ele naturalmente não achava que qualquer coisa de tempos passados seria melhor do que o que estava no presente. Afinal, depois de tantos anos de desenvolvimento, o conhecimento acadêmico e as fundações se mostraram mais adequados ao progresso e aprendizado dos magos atuais. No entanto, isso não significa que conhecimento da Era Antiga fosse inútil. O poder dos antigos magos estava profundamente enraizado na mente de Leilin. Ele estava desesperado para descobrir o segredo por trás do poder dos antigos magos. Com base na velocidade de Leilin, ele naturalmente não precisava passar 1 dia e meio para chegar a Pottertown, como Eren havia dito. Com o uso de alguns feitiços que aumentaram sua velocidade, a cidade apareceu na frente dele após cerca de meia hora. A arquitetura de Pottertown era muito diferente do que Leilin tinha visto na Costa Sul. Tinha um estilo elegante e formal. A maioria dos edifícios era bastante alta, talvez para utilizar adequadamente cada pedaço de terra disponível. No coração da pequena cidade havia um minarete alto, que praticamente penetrava nos céus. Uma pequena bola de luz brilhante estava no pico, emitindo luz e calor. Então este é o material mais básico que as pessoas do mundo subterrâneo confiam nas pedras do sol. É realmente semelhante ao sol com essa visão. Leilin de repente se sentiu um pouco emocionada. Embora ele se especializasse em partículas elementares negras, ele estivera no subsolo por um período tão longo e, de repente, ver a luz do sol o deixou bastante excitado. Baseado nas memórias que ele tinha obtido de Eren, esta luz não veio do brilho de um sol real. Veio de um mineral de alta energia,
a Pedra do Sol. Este mineral do mundo subterrâneo foi capaz de emitir raios ultravioletas e calor semelhante ao produzido pelo Sol por um longo período de tempo. Todas as cidades do mundo subterrâneo tinham esse tipo de farol, que armazenava sunstones de tamanhos diferentes. Todos os dias, as pessoas dependem deste método para ter luz solar e fornecer energia para as culturas. No início, Leilin já havia notado que havia muito poucas plantas verdes crescendo aqui. Isso porque não havia luz do sol, o que significava que no fotossíntese poderia acontecer. O dióxido de carbono e similares foram absorvidos por um musgo cinza, que poderia realizar a conversão em oxigênio. Aqui, no entanto, ele finalmente viu um pouco de verde. Ao lado da cidade de Potter, havia uma grande área de terras densamente compactadas. Como o alcance da luz produzida pelo minarete era limitado, todo o espaço era importante. No local mais próximo da cidade, um tipo de aveia semelhante àquela que cresceu na costa sul foi cultivada aqui, embora não pareça estar crescendo tão bem. Na área onde a luz do sol estava brilhando diretamente, um tipo de cogumelo grande estava sendo cultivado. Este cogumelo era muito grande, chegando até a panturrilha de Leilin. Era cinza por fora e parecia extremamente suculenta. Este cogumelo representa cerca de 80% das lavouras cultivadas nas regiões mais afastadas da cidade. Esta foi uma relação assustadora e significava que este cogumelo era provavelmente o alimento básico dos moradores aqui. Essa era a verdade. Este tipo de cogumelo era chamado de Grey Spotted Fungus, e era um fungo de alto rendimento que não exigia muita luz solar. Nas memórias de Eren, sempre foi um alimento básico para as pessoas da Twilight Zone. Na Twilight Zone, a nobreza e os magos desfrutavam de aveia, carne e outros ingredientes preciosos, enquanto os camponeses só podiam viver do fungo cinzento. Onde quer que houvesse pessoas, haveria uma certa hierarquia. Em um mundo de magos, onde algumas pessoas possuíam um poder extraordinário, isso era especialmente verdade, e Leilin não desejava mudar nada. Caminhando pela estrada, Leilin viu uma cerca de madeira que era como um cercado. Havia também 2 guardas em roupas esfarrapadas, segurando lanças que estavam enferrujadas por toda parte. Pare! O que você está fazendo? Ao perceber Leilin, os guardas imediatamente agarraram suas lanças, evidentemente em guarda. A armadura de couro de Leilin fez com que se sentissem um pouco desconfiados. O guarda que havia falado estava falando na linguagem do crepúsculo. Esta linguagem já havia sido enviada para suas memórias pelo Aiship enquanto ele estava a caminho daqui, e depois de praticar por 1 ou 2 dias, a conversa normal era uma tarefa simples. Eu sou um andarilho cansado na esperança de entrar na cidade para descansar e suprimentos. Não se preocupe, eu vou respeitar as regras da cidade. Leilin deu um leve sorriso, respondendo fluentemente na linguagem do crepúsculo. Ouvindo as palavras de Leilin, os 2 guardas soltaram sua cautela. Isso também tinha a ver com o sorriso inofensivo e o rosto bonito de Leilin, que facilmente lhe renderam uma impressão favorável. Claro! Se você mostrar seus documentos de identificação para provar que você não é nenhum dos fugitivos, tudo bem. O guarda ligeiramente mais curto enrolou seus lábios. Claro, eu sei o procedimento. Leilin sorriu, produzindo um pedaço de pergaminho e balançando na frente dos 2 guardas. É isso. Sua voz imediatamente se tornou ligeiramente discernível, e parecia que alguns raios vermelhos brilhavam em seus olhos. Claro! Não tem problema. Os 2 guardas momentaneamente sentiram-se um pouco tontos, mas rapidamente recuperaram os sentidos. Bem-vindo à cidade de Potter. O responsável é o Barão Joseph. Seu emblema é uma espada longa e uma águia gigante. Desejo-lhe um prazer. Boa. Mais uma pergunta. Leilin obteve mais informações que queria dos guardas e despediu-se deles com um sorriso gentil. Ele então entrou na cidade. Com base nas instruções dos guardas, Leilin chegou a uma pequena estalagem.
Depois de pagar algumas peças de ouro, a senhora-chefe, que ficou agradavelmente surpreendida, levou-o para o melhor quarto da pousada. O jantar era simples, com aveia e carne salgada, mas isso foi o suficiente para atrair a atenção das crianças, que estavam em círculo e observavam. A aveia, que emitia o aroma de leite fresco, assim como carne, era um luxo que só a classe alta da zona do crepúsculo poderia ter. Se havia frutas ou legumes, eles também eram algo que era reservado para a nobreza e magos. Embora esta pousada já tivesse trazido o melhor que tinha para Leilin, ele ainda achava um pouco difícil de suportar. Depois da refeição, ele deu à patroa um pouco de prata como gorjeta. Ele então instruiu-a para não deixar ninguém perturbá-lo e fechou a porta do seu quarto. Embora apenas um saco grosseiro estivesse estendido na cama, ainda era muito melhor do que as pedras duras do lado de fora. Leilin se deitou nas mãos meixas da cama atrás da cabeça e ficou atordoado. Em seguida, ele pegou uma taça de madeira verde de sua bolsa de couro. Ó extrato da árvore da sabedoria! Há rumores de fornecer esclarecimento aos magos e aumentar a força espiritual, bem como ajudar no passando por gargalos, o que é algo que vai contra os céus. Raios de suave luz verde brilhavam em Leilin, iluminando sua expressão enfeitiçada. Aí lasca! Como está a análise dessa coisa? Pensou Leilin em sua mente. Extrato puro da árvore da sabedoria, possuindo uma poderosa força vital. Pode aumentar a vitalidade e ajudar um nível de magos a atingir até certo ponto. Natureza. Desconhecido, o Aiship enviou algumas informações. A essência da árvore da sabedoria, juntamente com a taça feita do corpo da árvore da sabedoria, definitivamente não teria apenas um efeito quando eles estão combinados. Leilin focou no copo de madeira verde, olhos exibindo arrepender. É uma pena que esse tipo de coisa seja desperdiçado se eu usá-lo agora. Só pode aumentar minha força espiritual um pouco. No máximo, só pode me deixar atingir o nível de um pico de classificação 2 magos. Quanto a avançar no gargalo para classificar 3. Leilin só recentemente avançou para ser um Arlok de nível 2. Ele ainda estava muito longe do pico. Por isso, ele deu um longo suspiro e manteve esses 2 itens em sua bolsa de couro espacial. Dang dang, e um toque melodioso ressoou do topo do minarete no coração da cidade. Como se desligasse uma luz, a pedra do sol parou de emitir luz e a cidade inteira afundou em uma escuridão como o mundo externo. Deve ser a noite. A pedra do sol está sendo trocada para ser mantida e protegida. Leilin estava naturalmente ciente disso.